Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo escreve a Roma. Pra vocês terem ideia, Roma naquela época já tinha 1 milhão de habitantes. É quase o tamanho da cidade onde eu moro, Goiânia, Goiás. Paulo, aquela igreja havia sido plantada lá. Paulo, então, escreve para aquela igreja. Ele acaba sendo preso lá, depois, mais na frente, e é inclusive executado. E ele escreve, então, para a igreja, para despertar na igreja o espírito missionário. Romanos não é uma carta apenas teológica. Romanos é uma carta missionária, uma carta evangelística. Ele está dizendo para a igreja da excelência de Jesus, da falibilidade, né? da desgraça que é a vida centrada no homem, a excelência de Cristo, a excelência do Evangelho, né? Ele diz, né? Não me envergonho do Evangelho, a importância dos judeus, mas agora a importância da igreja. Depois que ele mostra tudo isso, ele começa a mostrar, como sempre, Paulo nas suas cartas, ele começa a mostrar qual a consequência prática disso. As cartas de Paulo sempre seguem essa linha. Alguns dizem que ele gostaria, inclusive, que a igreja o enviasse para a Espanha. Esse era o objetivo. Esse capítulo 8, nós lemos um trecho do capítulo 8, começa com nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode chegar em casa depois e dar uma lida, né? Esse capítulo 8 é o começo, dizem os estudiosos, é o começo da subida, é o começo da chegada no topo da ladeira. Então ele vai falando o homem, Israel, o papel de Israel, a excelência de Jesus Cristo, o pecado, como ele se espalhou. E aí, a partir do capítulo, como Jesus atuou, né, a atuação de Jesus Cristo, ele faz várias analogias do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Capítulo 8 já é a chegada no topo. Muitos dizem que a chegada no topo é o capítulo 10, quando ele diz, a profundidade das riquezas. É como se você fosse subir numa montanha, de repente você chega no alto da montanha e você fala, que vista bonita. Quando a gente começa a aprender da palavra de Deus, irmãos, e que a gente vai aprendendo, e a gente chega um momento que a gente fala, gente, que coisa bonita. Por isso que o salmista diz, desperta, né, desvenda os meus olhos, para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. É como se você chegasse no alto da montanha e dissesse assim, gente, que coisa bonita. É por isso que a gente estuda a Bíblia. Depois, na descida do monte, ele vai falar sobre... ele vai falar sobre os irmãos, sobre a igreja, e ele termina no capítulo 16 citando um monte de pessoas, né, que o ajudaram. Esse é o contexto de Romanos. E é interessante que ele fala lá, Deus fez tudo isso na vida de vocês, ele enviou Jesus, todo o ministério de Cristo, os judeus, a revelação do Antigo Testamento e do Novo. Tudo isso é para mostrar para você o propósito dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e com você que está em casa, né? Sobre propósito, vontade de Deus. Tem uma pesquisa que, se eu fizer aqui, vai dar 100% de resultado. É quem quer saber a vontade de Deus em alguma área da sua vida. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque a gente vai levantar a mão e o pé, né? Quem não quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Tem gente que às vezes senta na minha frente, assim, no gabinete, ou conversando comigo, vai ouvir, qual a vontade de Deus? Eu fico assim, eu não vou dizer assim, sei lá, né? O crente não responde assim. Eu queria falar um pouco nesses poucos minutos, ou nessas poucas horas, né? Falar sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus, diz Rick Warren, o propósito de Deus é uma vida com propósito. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, o propósito da vida é uma vida com propósito. Aí você vai dizer, não ajudou em nada, Valvi. Calma, o sermão está começando agora. Einstein tem uma frase maravilhosa. God doesn't play data with the universe. Eita! Deus não joga dados com o universo.
Então aquela musiquinha diz, acaso vai me proteger, é só uma música, viu, bonitinha e tal, mas não confie no acaso não. Aliás, tem um canto que diz, acasos para mim não haverá. Porque nós confiamos no propósito de Deus. Para confiar no propósito de Deus, eu tenho que conhecer o propósito de Deus. E eu vou mais além, você tem que conhecer o Deus dos propósitos. Existir é ser, e ser relaciona-se com conhecimento. Sabe qual é o problema do ateu? Não é que ele não crê em Deus, talvez haja alguém aqui que é ateu, ou ateia, né? É não conhecer a Deus. Esse é o que me entristece numa pessoa que fala assim, Deus não existe. É porque não conhece. Para muitas pessoas aqui, que estão me vendo aqui pela televisão, né, ou pelo vídeo, ou pelo celular, sei lá, eu não existia. Alguns colegas do seminário disseram assim, eu estou conhecendo você agora, não sabia, né? E alguns irmãos que eu estou vendo aqui, eu estou vendo hoje pela primeira vez. Então, desculpa, mas você não existia para mim até algumas horas. Existir é conhecer, é ser conhecido. Por isso que a Bíblia diz que a glória de Deus será conhecida entre as nações. Nosso ministério, nossa missão é tornar Deus, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Porque quando eu tenho uma experiência, quando eu conheço, e conhecer aí é no sentido de se relacionar com, faz toda a diferença. É claro que eu estou falando aqui não apenas de uma experiência sensorial. Eu estou falando de uma experiência espiritual. Mas para conhecer o propósito de Deus, você deve conhecer o Senhor dos propósitos, e é claro, nós conhecemos através da Escritura. Desde o início, da primeira palavra do presbítero George até agora, nós estamos falando baseados na Escritura. Amém, irmãos? Ela é a nossa regra de fé e prática. Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ela é o trilho. A gente vai por lá, é o caminho, né? Para o conhecimento de Deus. Quando a Bíblia fala em propósito, vontade, desígnio, ele está falando em conselho, aquilo que está na cabeça de Deus, que ele determinou, aviso, moldura, acho legal essa palavra, a palavra etzar, pode ser traduzida por moldura, estrutura que Deus tem para todas as coisas, para a minha vida e para a sua vida. Deliberação, aquilo que ele tem em mente, vontade, decreto, lei. Quando fala na vontade humana, decreto, deliberação. E aí no Novo Testamento fala da vontade soberana de Deus, do propósito de Deus essencial e único. Agora, existe a vontade de Deus e existe a minha vontade, amém? E é aí que a coisa complica, né? Até Jesus Cristo, na oração do Getsemane, ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Chegou um momento que a vontade de Jesus homem, filho de Deus homem, estava batendo de frente com a vontade de Deus. O problema não reside aí. Jonas, né? Houve um momento que a vontade dele não era bem a vontade dele, aliás, não era mesmo, né? Houve um momento que a vontade de Davi não coincidiu com a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Então, existe a vontade de Deus. Muitos propósitos há no coração do homem, diz a palavra de Deus. Davi diz, agora eu estou muito contente em Crônicas, porque eu terminei a tua casa como o meu coração intentou. Então a Bíblia fala muito do propósito, no desejo do homem, do meu desejo, da minha vontade. Mas a Bíblia também fala do propósito de Deus, como nós lemos aqui. Fomos chamados segundo o seu propósito, o propósito dele. O rei diz, eu em meu coração, o rei Davi, aí ele usa a palavra mente, vontade, alma, intentei edificar uma casa de repouso para a arca da aliança. Paulo diz, tu tens seguido de perto, Timóteo, o meu procedimento, o meu ensino e o meu propósito. Olha que coisa interessante. Aí vocês vão ouvir, até agora eu não estou entendendo nada, estou com vontade de ir embora. Talvez os que estão lá online já saíram, né, da sala. Porque se tem a minha vontade, se tem a vontade de Deus, e agora o que é que eu faço?
A Bíblia diz que ao desígnio de Deus, é importante isso aqui, ao desígnio de Deus, o desígnio de Deus. Salmo 2,7 diz, proclamarei o decreto do Senhor, o decreto. Mas já no Salmo 119:33, o salmista diz, ensina-me, Senhor, os teus decretos. A pergunta é, qual a diferença entre o decreto e os decretos? E é aí que a coisa vai ficando interessante, calma. O decreto de Deus, salvar o homem. Isso aí, ó, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A derrota de Satanás já está decretada, em nome de Jesus, né? Satanás já está derrotado. Está aí, está em liberdade condicional, está com tornozeleira eletrônica, né? Mas... e ele sabe disso. Pena que muitos crentes não sabem, né? Fico dando uma moral para o capeta, mas ele já está condenado. É um decreto de Deus. Deus já decretou que os justos herdarão a terra, amém? Deus já decretou que esses líderes desse mundo aí, ó, estão com os dias contados. Ele já decretou que ele voltará. Amém. Agora, aos desígnios de Deus. Enquanto essas coisas não acontecem, ou enquanto essas coisas acontecem, há o desígnio de Deus para a vida do Jorge, para a vida do Vladimir, do Breno, para a minha vida, para a vida do Cleron, para a vida do presbítero George, da Flávia, há os decretos de Deus, os desígnios de Deus. Por isso que Provérbios diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O coração do homem pode fazer o quê? Planos. Mas a vontade certa dos lábios vem do Senhor. Isso aquece o nosso coração. Aí você tem duas atitudes. Ou você fala, esse negócio de seguir a Deus é muito complicado, porque eu tenho que ficar toda hora ajustando meu decreto com o dele. Isso traz a segurança. Isso traz a alegria. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará, e ele tudo fará. Isso me permite descansar no Senhor. Nós aprendemos aqui no domingo passado sobre o Deus que cuida do passarinho e também da flor. Há um propósito de Deus no mundo, mas há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso que eu gostaria que vocês orassem por mim e eu oro por você, como diz aquele cântico antigo, né? Eu oro por ti, tu oras por mim. É por isso que nós estamos aqui na igreja. O problema é que nós colocamos a vontade de Deus muito no sentido daquilo que eu quero que Ele faça para mim. Geralmente é isso. Quando a gente fala em profecia, a gente fala muito em ir saber com quem que eu vou casar, se eu vou ganhar dinheiro, né? Se eu devo fazer essa viagem, se eu devo trocar de emprego. A gente sempre coloca a vontade de Deus relacionada aos meus desejos. Nós já vimos aqui, nós acabamos de citar aqui o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. A dificuldade é entregar. Por isso que alguém vai dizer assim, eu não entendo Deus. Não entendo Deus. E se você me disser, eu não entendo Deus, eu vou dizer para você, eu também não. Certas coisas eu não entendo. Aliás, Jesus que diz, olha, discípulos, não vos compete. Esse é um tempo que Deus reservou para a sua exclusividade, né? Olha, o que eu estou te falando, você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Por isso que nós cantamos, tu és soberano. E ele é tão amoroso que ele manifesta aos seus a sua vontade. Ele habita no alto sublime trono, mas habita também no seu coração. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Portanto, a melhor maneira de nós entendermos Deus é vermos Deus como Pai. E aí, se você tem uma experiência péssima com seu pai, lembre-se que o salmista disse, o meu pai e minha mãe me abandonaram, e o Senhor me acolherá. Eu estou falando do pai no melhor sentido da palavra pai, que gera, que sustenta, que ama, que direciona, que fala, que aquieta o coração, que incentiva, que disciplina. Isso é que eu estou falando de pai. Uma vez o Pedro falou para mim, e é só como uma ilustração sobre como a gente está tão distante de Deus, mas ao mesmo tempo a gente pode estar tão pertinho dele. Meu filho estava jogando videogame lá na casa da Noemi, né? E lá em casa, né?
E ele estava jogando, e eu falei, Pedro, você já jogou demais, só tem uma televisão, e a gente quer assistir outra coisa, você está jogando aí, você tem mais 1 hora. Pedro devia ter uns 5 anos. Aí ele começou a jogar, daqui a pouco ele parou e falou, pai, 1 hora é muito ou é pouco? Como é que eu vou explicar para uma criança? Aí eu falei, filho, depende, se você estiver na cadeira do dentista, 1 hora é muito. Mas se você estiver no restaurante, comendo um peixe, uma picanha, com os amigos, né? Aí 1 hora é pouco. Os que estão namorando aí, né? 1 hora com a namorada é muito ou é pouco? Pouquíssimo. Porque Deus, vamos visualizar um triângulo. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Aqui é o triângulo, o vértice. Ontem, hoje, amanhã. Nós estamos aqui. Ontem, hoje, amanhã. A gente lê o Apocalipse assim, né? Vai acontecer isso, depois isso. Para Deus ontem, hoje, amanhã. Por isso que Pedro diz, 2 Pedro 3,8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. O quê? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E isso enche o nosso coração de alegria. Porque o Salmo 139 diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, se lá estás também. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá ainda me susterá a tua mão. Ele diz, que coisa maravilhosa, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. É assombrosamente maravilhoso, não é maravilhosamente assombroso. A minha alma o sabe muito bem. Isso deve encher o nosso coração de alegria. Eu tenho um Deus que conhece o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã. E Ele é um Deus que é Pai. Por isso, quando nós oramos, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, como é que começa? Pai nosso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que por causa do sacrifício de Jesus, nós que nos chamou, que morreu por nós, derramou o seu sangue, nos resgatou, nos regenerou, nos justificou, nós podemos clamar o quê? Abba, Pai, Paizinho. Isso enche o nosso coração de alegria, de fé e certeza do amor de Deus. Então entender Deus é olhar para Deus como Pai, como Criador, como sustentador de todas as coisas. Ainda ilustrando mais ainda, tornando mais claro esse conceito. Deus, Ele determina, Ele permite e Ele faz. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Foi Jesus Cristo que disse. Tem coisa que foi Ele que determinou. Ele decreta o que vai acontecer e os meios. Ele diz, vou destruir Nínive desse jeito, vou destruir a terra desse jeito. Aí Abraão intercedeu, nós somos sacerdotes, devemos interceder pela nação, sim, mas aconteceu como Deus determinou. José diz para Faraó, isso que Deus disse vai acontecer porque foi Deus que falou, e aconteceu exatamente como Deus falou. Moisés falou para o Faraó também, mais na frente, né? Não adianta, vai acontecer como Deus determinou que acontecesse. A coisa está determinada. Então é o Deus, quando Deus determina, ele decreta o que vai acontecer e os meios para que isso aconteça. Jonas falou assim, mas Nínive, uma cidade tão complicada. Ele falou, vai, porque eu já determinei que lá vai acontecer, pessoas vão se entregar a mim, né? Vão passar a servir a mim, vai lá. Elias, sai daí, vai, vamos nos encontrar lá no monte, porque eu já determinei que Acabe vai perder o seu reino, Jezabel vai perder o seu reino, você vai passar a capa para Elias. Deus determina tudo, amém. Existem coisas que Deus permite. Deus decreta, mas Ele permite os meios. Deus falou assim, você vai casar e você deve ser submisso ao seu esposo, e o esposo deve amar a esposa. Agora, com quem? O anjo Gabriel não vai aparecer, vai dizer, é aquela. Você vai ter que orar, conversar, né? Levar uns fora, né? Deus te deu inteligência. Deus te deu possibilidade de conquistar grandes coisas na vida profissional. Mas não adianta você ir na frente do Itaú, ficar lá, eu quero uma vaga. Não adianta. Você vai ter que estudar, meu irmão. Tem que fazer o concurso, como diz lá em Goiás. Então Deus determina o que vai acontecer, mas Ele permite os meios.
É interessante que o nosso professor, lá no curso, ele pegou um copo de água e falou assim: o que eu posso fazer com esse copo? Olha que coisa interessante. Aí os alunos começaram: pode jogar fora, beber a água, né? Derramar, quebrar, né? Aí outro perguntou: será que tem água mesmo, né? Será que é água mesmo que tem no copo? Eu não vou dizer qual aluno que perguntou isso, mas tudo bem. Aí um aluno falou assim: o senhor pode não fazer nada. Aí o professor falou: essa é uma boa resposta. O silêncio de Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei as suas feridas, sararei a sua terra. Não quer dizer que Deus estava dependendo, não. Ele determinou que fosse assim. Se no meu coração houver a falsidade, o Senhor não me atenderá. Ele decretou que eu devo orar. Mas a vida de oração deve ser uma iniciativa sua. Aí você vai dizer assim: mas Valvir, isso é uma coisa difícil de... Eu sei que não é fácil. Por isso que ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza, ele nos ensina a orar. Agostinho diz que Deus, quando não dá aquilo que a gente quer, ele purifica as nossas intenções. Ele nos auxilia a entendermos e vivemos compreendendo. Por isso que o salmista diz, por isso que João diz: sabemos. Por isso que o texto de Romanos que nós lemos, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós temos um Deus que tem propósito, que determina, um Deus que permite, um Deus que faz todas as coisas, um Deus que está no controle. Nós sabemos, nós temos as certezas que vêm da fé. Isso deve encher o nosso coração não de dúvidas. Já basta as dúvidas que a gente como ser humano já tem, mas de certezas. E é disso que Paulo está tratando. Então Deus permite, Deus decreta, mas permite os meios. E o Espírito Santo, o próprio Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Quando Jesus Cristo estava sem força, quando Jesus Cristo já tinha orado, Jesus Cristo já estava suando sangue, veio um anjo e o encorajava. Amém? Eu disse que Deus determina, Ele decreta e provê os meios. Ele permite, Ele já decretou, mas Ele permite que a gente participe do processo. Ele faz salvação em Jesus Cristo, distribuição dos dons, Ele faz. São coisas que Ele faz no meio da igreja, né? Aliás, sem mim nada podeis fazer, são coisas que Ele faz. Ele desperta pessoas para o serviço. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. A salvação, aprove a Deus que fosse sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. São coisas que Deus faz. Ele fez os céus e a terra. Ele faz com que os povos caiam diante dele. Tem coisas que ele vai fazer. Apocalipse diz: João, eu estou mostrando para você o que Deus fez e o que Deus vai fazer. Por isso que nós cantamos: por tudo que tens feito. Como é o resto? Por tudo que vais fazer. É assim que Deus age na nossa vida. Amém, irmãos? Concluindo, já partindo para a conclusão, assim sendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo do seu propósito. Amém? Voltando à introdução. Valvir, eu queria saber a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, a gente está muito preocupado às vezes em saber a vontade de Deus e sem conhecer a Deus. A gente quer conhecer o propósito de Deus, mas a melhor maneira de conhecer o propósito de Deus é conhecendo o Deus dos propósitos. No louvor, na adoração, no serviço da igreja, no aprendizado, na oração, na comunhão com Ele. Quantas pessoas vêm à igreja, né, George, pedem para a gente orar, para elas passarem no concurso. Eu lembro de uma irmã que orou, pediu para a gente orar, nós ficamos orando 1 ano para ela passar na OAB, e oramos. Uma jovem tinha acabado de fazer o curso, e estava nervosa, e nós oramos, culto de quarta-feira, e era vigília, o que tinha, ela estava orando, e a igreja passou a orar, e misturava torcida com oração. Quando ela passou no concurso, ela sumiu da igreja,
Por que sumiu, irmã? É porque é tanto processo para eu ler, pastor. A vontade de Deus, ela tem a ver com o que Deus pode fazer, claro, mas tem a ver com a minha atitude diante de Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela vontade de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A melhor maneira da gente entender esse texto é lendo ele de trás para frente, né? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus, ofereça a Ele um culto lógico, um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Não se conforme com esse mundo, busque a santidade, né? Apresente-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Rogo-vos, pois, irmãos. Vocês entenderam? Só que a gente já começa a não saber a vontade. Vamos lá, quer saber a vontade? Qual é a vontade, Senhor? Eita! Deus fala assim, como ele falou para aquele jovem. Não era jovem, era um homem rico. A gente fala que é jovem rico, mas não disse que era um jovem, era um homem. Vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. O que aconteceu com aquele homem? Virou as costas, foi embora. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 10%. A vontade de Deus ela é boa e agradável e é perfeita. Em Cristo nós temos a chance de viver segundo o propósito de Deus. Paulo diz aos Efésios que nós fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito de Deus, conforme o conselho da sua vontade. E ele vai dizer em Efésios 2, para as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nela. Olha aí a responsabilidade humana e a soberania de Deus caminhando juntos, ou caminhando juntas. Por isso que Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O próprio Paulo vai dizer em Efésios que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida através da igreja. Paulo vai dizer que no Senhor dos propósitos, o nosso trabalho não é vão. A soberania de Deus interagindo com a atividade do homem. No Senhor, o nosso trabalho não será vão. Amém, irmãos? Conhecer a vontade de Deus implica em conhecer ao próprio Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Amém, irmãos? Quer saber a vontade de Deus na sua vida? Entenda que o propósito de Deus para as nossas vidas é um propósito de crescimento. Eu chamei vocês para que vocês vão e deem bom fruto. O propósito de Deus para as nossas vidas é um propósito de maturidade, de oração. A vontade de Deus é a vontade de santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O propósito de Deus é de aprendizado, obediência. O Salmo 143:10, ele diz, ensina-me a fazer a tua vontade, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me, Senhor, a conhecer, a pregar, a cantar, não, a fazer a tua vontade. Eu creio que tu és soberano. Ensina-me, Senhor, ensina-nos a orar, aumenta-nos a fé. Toma conta do nosso coração, purifica as nossas intenções, conduz-nos na tua presença, Senhor, porque nós confiamos no teu propósito. Amém, irmãos? É assim que a coisa funciona. E isso traz bastante alegria ao nosso coração. Por isso que Pedro diz, vós sois raça eleita, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem um propósito. Sua vida tem um propósito. Que você saia por essa porta ou por essa, não sei. E aí não tem coronavírus, não tem Kim Jong-un, não tem Xi Jinping, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Vladimir Putin, não tem ninguém. O propósito é do Senhor.
Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a sequência desse texto. Isaías diz: tu conservarás, Senhor, em perfeita paz aquele cujo propósito, estrutura é firme. Por quê? Porque ele confia no Senhor dos propósitos. Amém, irmãos? Concluindo, quer saber a vontade de Deus na sua vida? Eu também quero. E a receita é simples. Talvez não tão simples, mas Deus deu as formas, né? É conhecer o Deus dos propósitos. O Deus que determina, o Deus que permite, o Deus que faz, o Deus que salva, o Deus que aquieta o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado no céu, sou exaltado na terra. É o Deus que em Cristo Jesus nos diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Que você durma hoje sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Estamos com medo do coronavírus? Estamos, claro. Quando eu cheguei aqui no aeroporto do Recife, já estavam dizendo que tem uma nova cepa, que chama, né? Eu disse: ixi. As tuas mãos dirigem o meu destino, diz o hino. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu. Como é o resto? A cada rio ele dá um leito, e o caminho para mim traçou. Quem sabe o resto? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Como é o resto? Onde Deus mandar, irei. Amém. E uma última palavra para os ateus. O problema não é, se você me disser que é ateu, eu não vou ficar chateado com você. Eu só vou ficar triste pelo fato de você não conhecer esse Deus sobre o qual nós acabamos de falar. Talvez você tenha estado na presença de Deus esse tempo todo, mas está vivendo um momento de tremenda desconfiança. Seu coração sai daqui encharcado de fé e santa expectativa do Senhor dos propósitos para a minha vida, para a sua vida.